Olá pessoas, aqui é o tio Kelvin e hoje a gente dá continuidade aí falando sobre formas de relevo e os solos, tá? A gente vai finalizar todo esse conteúdo em uma aulinha e fica faltando somente mais um para a gente encerrar aí o nosso livro 2, tá certo? Já queria avisar vocês que nós vamos ter prova semanal, tá? Avaliaçãozinha semanal no dia. Deixa eu olhar, daqui a 2 semaninhas é dia 15. Então, no dia 15, tá? Daqui a 2 quartas-feiras, nós vamos ter uma provinha supimpa, certo? Eu vou colocar o roteiro bonitinho para vocês, vou fazer umas questões para vocês fazerem, tá? A gente vai ter na semana que vem uma aulinha show de revisão, onde vocês vão poder estar tirando as dúvidas de vocês, vocês vão ver os conteúdos que vai cair, tá? Esse conteúdo, por sinal, ele não vai cair na prova semanal de vocês, ele vai ficar para bimestral, tá certo? Então vão ser dois capítulos para semanal, 2 para bimestrais, não fica um negócio muito pesado, tá? E vai ser supimpa, tá bom? Provinha ótima, show pra gente fazer. Hoje a gente inicia aqui um novo capítulo, a gente vai falar tanto do relevo, das formas do relevo que a gente conhece, quanto dos solos, como é que o solo se forma, como é que aquela areia toda se forma, professor? A gente vai descobrir tudo isso hoje, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. As diferentes formas de relevo que nós temos, tá? A gente sabe que existem 2 tipos de relevos principais. Eu tenho um relevo que está no continente, na parte firme, tá? Que é um relevo continental, e eu tenho um relevo oceânico. Então, são os 2 tipos de relevo que eu tenho, com base nas chamadas de unidades morfológicas. Então, as unidades morfológicas são divididas de 2 formas: parte de relevo continental e parte de relevo oceânico, que é o que a gente vai acompanhar, tá certo? Então, ó, a parte terrestre é a nossa parte continental e a parte que está o oceano, tá? É bem sugestivo, é a nossa parte oceânica. São as 2 formas morfológicas de se dividir o relevo. Então, ó, questão de prova. Formas morfológicas de se dividir o relevo são 2. Uma parte continental e uma parte oceânica, tá? Vamos agora para as formas de relevo continentais, as montanhas, tá certo? No caso aqui a gente tem um conjunto de montanhas. São superfícies elevadas. Para ser considerado uma montanha, eu tenho que ter os agentes tectônicos, as placas tectônicas atuando. E quando eu tenho várias montanhas interligadas umas nas outras, eu tenho a origem, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que é essa imagem que vocês estão acompanhando aí, tá certo? Então a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul, ela é representada por um conjunto de montanhas. E ela é tão grande que olha só os países que ela ocupa: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Então ela é um conjunto extenso de cadeias montanhosas, tá certo? Então, lembra, para eu ter montanha, eu preciso ter tectonismo, eu preciso ter as placas tectônicas encontrando-se, tá? E se relacionando. Se eu não tiver, eu não tenho montanha. Beleza? Planalto, planície e depressão. Muita gente confunde principalmente planalto com planície. Porque, por exemplo, o planalto ele não é plano, tá? O planalto ele é uma superfície irregular. A superfície que de fato é plana é a planície, tá certo? E por último, nós temos a depressão. Então vamos para as características. Planalto. A gente tem um processo de erosão, que é esse desgaste, tá? Superior ao de acúmulo de sedimentos. Ele está presente na maior parte do território brasileiro, tá? As planícies, elas são relativamente bem mais planas do que os planaltos. Ocorrem por conta da sedimentação, ou seja, imagina, eu tenho uma formação rochosa e à medida que ela começa a se degradar e se desgastar, ela vai formando superfícies mais planas. Então, a superfície rochosa, que é irregular, é o planalto, e a superfície mais plana é a planície. No Brasil, essa planície ela está na parte costeira, tá certo? No litoral. E dentro do continente representa a planície do Pantanal e a planície amazônica, que é a maior planície que nós temos.
Quando essa planície é erodida e ela começa a perder mais sedimentos, olha como um está interligado no outro. O planalto, quando ele sofre processo de erosão, ele vai se transformando numa planície, e a planície pode sofrer processo erosivo e se transformar em uma depressão. Então, a depressão é uma localidade que tem um relevo que está mais baixo do que o seu entorno. Então, imagine o seguinte, eu tenho um patamar aqui, certo? Se ele estiver bem mais alto, eu tenho aqui um planalto e aqui embaixo uma planície. Se essa planície começa a se erodir e ela vai ficando mais plana e ela começa a afundar, eu tenho origem agora a uma depressão. Ó. É um local que é mais baixo do que o seu entorno. Então, cada um desses tipos aqui de relevo pode se transformar no outro. Claro, dependendo do tipo de relevo, vai levar aí milhares e milhares de anos para que ele consiga se transformar, tá certo? E a depressão, ela é dividida de duas formas. Eu tenho uma depressão absoluta, quando ela estiver abaixo do nível do mar, que não existe nenhuma no Brasil, porque aqui no Brasil eu só tenho depressões chamadas de relativas, elas estão acima do nível do mar. Como curiosidade, uma depressão absoluta é no caso do Mar Morto. É uma localidade que está abaixo do nível do mar. Então aqui eu tenho, por exemplo, na região Nordeste, o Planalto da Borborema. Olha, é uma superfície irregular, não é plana, certo? Aqui eu tenho a planície amazônica, olha como é plana. Ó. Não apresenta superfícies irregulares na sua constitutividade. E aqui eu tenho uma depressão lá no Rio Grande do Sul, que é chamado de Itaimbezinho, que são os canyons que formam aqui o Rio Grande do Sul. Dá origem a isso daqui. Por que eu digo que é um canyon? Olha o rio aqui embaixo, ó, percorrendo. Ó. Kelvin, então, quer dizer que esse rio aí, ele começou aqui no topo, tudo isso aqui era rocha, e com o passar de milhares e milhares de anos, a água foi erodindo. Perfeito. A água atuou erodindo aqui essa formação, formando uma depressão. Ó. É um relevo mais baixo, ó. Lá onde está o rio é um relevo mais baixo do que o seu entorno. E aí, para a gente definir aqui, vamos ver se vocês estão entendendo. Vamos definir o ponto A e o ponto B. Caramba, Kelvin, o ponto B ele está mais alto. Então, se ele está mais alto, ele pode ser um planalto. Pode, pode. Ah, Kelvin, mas o ponto A, então, ele pode ser uma planície? Depende. Por quê? Porque eu estou vendo ainda superfícies irregulares. Então, se a gente parar para pensar, milhares de anos atrás, isso era tudo contínuo e isso daqui foi afundando. Vocês concordam comigo? Isso aqui foi erodindo. Ó. Seja pelos tipos de erosão que nós temos. A gente vai ver futuramente, mas vou adiantar. Nós temos vários tipos de erosão. Primeira erosão que o tio Kelvin vai falar, erosão eólica. É a erosão causada pelos ventos. Segundo tipo de erosão, erosão pluvial, com P. Pluvial. É uma erosão causada pela chuva. Terceira erosão, uma erosão fluvial. Não é mais um P, é um F, e é uma erosão causada pelos rios. Erosão nival, causada pela neve. Tá? Então, esses são os principais tipos de agentes erosivos. E eles atuam durante milhares de anos no nosso planeta e continuam atuando, tá? Dia após dia. O que acontece a partir disso, Kelvin? Eu tenho áreas aqui que foram erodidas por esses agentes que eu acabei de citar, tá? E por conta disso, ela gerou, olha a dica, uma localidade que apresenta um relevo mais baixo que o seu entorno. Então, no item A, eu tenho uma depressão, e no item B, eu tenho um planalto, que é uma superfície irregular. Tá? Então, prestem bem atenção nisso. Planície, só se for litorânea, ou se for a região do Pantanal, tá certo? Que envolve ali a região centro-oeste, ou se for a planície amazônica, que está na região norte, certo? Formas de relevo oceânico, tá certo? São os relevos que estão presentes dentro dos oceanos. Eu vou ter uma plataforma continental, que vai ser a área de transição entre o continente e o oceano. É justamente essa área aí, quando a gente vai à praia, que nós tomamos banho, a gente toma banho na plataforma continental, e você percebe que à medida que você vai andando para dentro do mar, é como se fosse uma rampa. Não é verdade? Essa rampa é o chamado talude continental, tá? Ele vai mostrando um declive. Vou já mostrar a imagem para vocês para ficar melhor para vocês entenderem. Nós temos ilhas oceânicas, tá certo?
Temos uma planície abissal ou bacia oceânica, que são zonas mais profundas. Temos uma cordilheira oceânica, ou seja, nós temos relevo dentro do próprio oceano também. E temos as fossas abissais, que são os pontos mais profundos dos nossos oceanos. Tá? Então, eu tenho um continente, tá? A parte da praia, da areia da praia, a plataforma continental, que é onde a gente costuma tomar banho, tá? E eu tenho algumas regiões, o talude continental, que é justamente a declividade. É a partir do talude continental que a gente vai ter aquele mar aberto, mar profundo, tá bom? Lembrando, pessoal, algumas plataformas continentais são mais rasas e outras mais profundas. Então o que acontece às vezes? Acontece que a borda da praia que tu tá vendo, às vezes, tá? Já tem a ponta, o talude. Ou seja, já tá uma profundidade muito grande. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente visita alguma praia que a gente não conhece. A gente pode perguntar para as pessoas que costumam tomar banho mais próximo se não tem nenhuma fenda. Se vocês olharem, ó, a gente tem várias fendas dentro do oceano. Então a gente pode acabar, né, sofrendo um acidente aquático por conta disso. Então a gente precisa ter muito cuidado. As ilhas vulcânicas, elas são a maior parte delas formadas por erupções vulcânicas ou são o resultado de erupções vulcânicas que ocorreram no passado, tá bom? E as fossas abissais vão ser os pontos mais profundos dentro do relevo oceânico. Diferentes tipos de solo, tá? Aquele processo erosivo que eu comentei com vocês, com aqueles vários tipos de erosão, eles vão degradar a rocha. E o que é degradar a rocha, Kelvin? Eles vão desintegrar. Eles vão transformando aquela partícula grande, tá, em partículas menores, até gerar um pó bem fino que a gente considera chamar de areia. Que na geografia a gente considera que a areia é o sedimento. Tá? Então, os solos, eles são resultados de um processo de intemperismo. Tanto uma desintegração física, que é quando eu tenho a força do sol e o sol vai aquecer, tá certo? E de noite vai esfriar aquela rocha até ela quebrar, quanto eu tenho uma decomposição química, que é quando eu tenho minerais sendo dissolvidos em água. Não tem às vezes quando a gente pega uma pedrinha de areia, ela parece bem dura, mas quando a gente molha ela, ela se dissolve completamente? Isso é uma decomposição química. Então isso vai contribuir para a formação de rochas sedimentares. Lembra aqueles tipos de rocha que a gente viu nas aulas passadas? A gente tem as rochas magmáticas, a gente tem as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Tá? Então, esse tipo de intemperismo, ele vai modelar o relevo, ele vai dar origem às formações que a gente conhece, tá certo? E também vai formar o solo, vai formar o sedimento. Então, olha bem para cá. Mesmo que você não esteja vendo, tá certo? Você considera comigo que aqui existe, por exemplo, o vento passando aqui nessa região. Vamos imaginar que a gente está vendo o local. Tem o vento. Se eu tenho vento, eu tenho um tipo de erosão. Erosão eólica. Você concorda comigo que tem gotas de chuva caindo aqui nesse primeiro quadrinho? Então eu tenho outro tipo de erosão, uma erosão pluvial. Se eu tivesse um rio, seria fluvial. Então, a partir disso, você concorda comigo que essa primeira camadinha aqui de rocha, ela vai começar a se fragmentar. Lembrando, pessoal, isso é um processo que leva milhares de anos. Então, essa rocha começa a se desintegrar, Kelvin. Ela vai se quebrando, e ela vai entrar em contato com a matéria orgânica. Sejam restos de vegetais, sejam restos de animais que foram mortos, ou os excrementos. Com o passar do tempo, tá certo? Aquela rocha bem grandona, ela começou a se quebrar em rochas menores. E ela vai chegar a um tempo em que ela vai virar um sedimento mais fino, o que vai permitir, por exemplo, que as plantas consigam penetrar nesse solo. Então, depois de milhares e milhares de anos, nós vamos ter uma associação e alguns horizontes vão sendo formados. Daqui a pouco a gente vai ver cada um desses tipos de horizontes. Então eu vou ter um horizonte A, no caso, perdão, eu vou ter um horizonte O, que é o horizonte superficial, que é esse aqui de cima. Eu vou ter um horizonte A, um horizonte B, um horizonte C e a rocha matriz, que é a rocha que deu origem a tudo isso. Tá? Isso leva milhares de anos para se formar, tá certo? Então, eu tenho, tá? Numa primeira fase, o surgimento de musgo e líquen, que são, tá, estratos vegetacionais que não têm raiz profunda. Na segunda fase, eu tenho o início de uma matéria orgânica sendo formada, eu tenho uma vegetação arbustiva que tem raiz pequena. E na terceira fase,
eu tenho solos com os horizontes bem formados, animais passando por cima dele, ou animais vivendo dentro do solo, como no caso as minhocas, algumas espécies de tatu, algumas espécies de coelho, e eles vão ter um papel importantíssimo no solo, porque eles não vão deixar esse solo ser compactado. O que é um solo compactado? É um solo que é tão duro, mas tão duro, que a semente não consegue sair desse solo e acaba morrendo ali dentro, tá? Então, os horizontes bem formados é o O, que é formado pela matéria orgânica, que é o humo, tá certo? É o horizonte superficial. Eu tenho um horizonte A, que vai receber aqui tanto a parte de processos erosivos quanto a precipitação que a gente viu, que pode ser a chuva, tá? Eu vou ter um horizonte B, que vai receber os elementos que vão sair do horizonte A, tá certo? No caso, geralmente são os minérios. E eu vou ter o horizonte C, que vai ser a transição entre o solo e a rocha matriz, tá certo? E por último, eu tenho a rocha matriz, que vai continuar se quebrando de tempos em tempos, tá? Então, um solo bem formado apresenta todos esses horizontes. Horizonte O, A, B, C e rocha matriz. Dica do tio Kelvin para não errar isso na prova. Pega o caderno, desenha os horizontes, tá? Desenha o perfil. O nome disso aqui, pessoal, é perfil do solo, tá? Desenha essa construção bonitinha. Você pode copiar do jeito que tá aqui, tá? Faz lá 3 retângulozinhos, tá? Bonitinhos. Pode desenhar em cima e coloca as características de cada um, ó. A gente tem aqui, ó, 4 horizontes e a rocha matriz. Copia bonitinho lá, que você fazendo isso, você consegue assimilar muito melhor o conteúdo, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui as principais características de cada um desses tipos aqui de horizontes. Então, o horizonte O é o horizonte superficial, é o que está logo em cima, tá certo? Vai ter muita matéria orgânica, vai ter aquele solo rico em humo. Eu tenho o horizonte A, que apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica também, tá certo? Por que o horizonte A apresenta mais matéria orgânica do que o O? Porque a matéria orgânica do horizonte O, ela vai ser levada pelo vento, vai ser levada pela chuva e vai ser levada pelos rios. Por que o horizonte A tem mais matéria orgânica? Porque isso vai ser infiltrado dentro do horizonte, tá? Vai ser infiltrado dentro do solo. Também vai conter minerais do horizonte B aqui no horizonte A. O horizonte A vai receber os materiais que vão penetrar por conta da chuva, tá certo? O horizonte B recebe os materiais do horizonte A. E o horizonte C é aquela rocha que ainda está muito grande e está em um processo de degradação, tá? A gente chama esse horizonte C de regolito, tá? Que é um material que vem diretamente da rocha matriz, que é o horizonte R, que é o último, tá? Então, esse daqui é uma evolução de perfil do solo e é o perfil do solo bem bonitinho com as características. Copiem no caderno de vocês para que vocês possam estudar, tá certo? Questões ambientais relacionadas ao relevo e ao solo, que é a parte mais simples. Vamos lá. Os meus problemas ambientais. Alguns solos que não tem muita vegetação, não tem muita árvore grande. Você concorda comigo que a árvore grande ela tem uma raiz grande? E essa raiz ela tem uma função no solo. Ela segura tanto a árvore quanto aquele pacote de solo. Então a raiz ela tem uma função de fixar a árvore e de fixar aquele pacote sedimentar. Então, em locais que eu não tenho isso, eu tenho muito comum esse problema chamado de vossorocamento, as vossorocas. Se olhar, ó, é mais grama que tem aqui. E a grama ela não tem uma raiz profunda, então ela não consegue segurar o solo. Chove bastante nesses locais e abrem fendas dentro da terra. Então, olha só o processo de vossorocamento quando eu não tenho uma boa quantidade de árvores para segurar esse solo. Como eu acabo com essas vossorocas? Eu posso construir barreiras que vão impedir isso. Barreiras feitas de madeira ou de pedra. Então, isso é uma alternativa para aquele problema que eu mencionei anteriormente. Baixa produtividade. Pessoal, um solo sadio, eu tenho uma relação boa entre a matéria orgânica, entre os animais que vivem aqui dentro, e ele apresenta muitos minerais. Quando eu uso demais esse solo, ele dá origem a um outro tipo de solo. Um solo que não é sadio, um solo pobre. E esse solo pobre é chamado de solo em agonia, porque ele não tem nenhum nutriente, ele não tem uma boa quantidade de água. Perceba que aqui ó, é o vento levando aqui esse solo, esse sedimento, e levando embora os minerais também, tá certo? Então é um solo que precisa passar por um tratamento de descanso, que a gente vai falar lá na frente.
um tratamento que tem uma reposição de minerais. Então, olha a comparação. Um solo sadio, ó, é uma coloração mais escura porque é rico em matéria orgânica, para um solo em agonia, um solo pobre, tá? Você consegue perceber que as raízes, ó, nem conseguem penetrar tanto nesse solo. Esse solo tem uma camada que impede que essas raízes passem, tá? É o que a gente chama lá, que eu mencionei para vocês, de compactação do solo. Desertificação, tá? O processo de desertificação é muito comum, tanto aqui na região Nordeste, quanto na região dos Pampas. Por que isso acontece, Kelvin? Para a região Nordeste, por uma questão climática, tá? Nos Pampas isso acontece também. Nós temos pouca água, tá certo? Em algumas localidades mais longes, tá? Das capitais, que no caso aqui a gente está falando de Ceará, no caso mais longe de Fortaleza, então alguns interiores têm um problema de falta de água muito grande, e isso leva a um processo de desertificação associado ao processo de desmatamento. Então o solo fica exposto, o sol racha esse solo, as pessoas, tá, junto com os automóveis, compactam esse solo, os animais compactam esse solo também, e acaba por gerar um solo totalmente infértil em que nada cresce, um verdadeiro deserto. Curvas de nível, tá? São alternativas para a conservação de áreas que podem ser utilizadas para a agricultura no relevo. Por exemplo, as pessoas colocam, tá, o cultivo dessa forma para que, caso chova no relevo, essa chuva ela não lave e leve toda a lavoura embora, tá? Então a curva de nível, como vocês podem ver aí, tem um papel importantíssimo porque ela acompanha o terreno. Se o terreno é muito acidentado, eu consigo plantar utilizando a técnica de curva de nível. Eu tenho o terraceamento, que é a construção de degraus, tá? No caso, a gente escava esse relevo, constrói pequenos degraus, e olha que interessante. O bacana desses degraus é o seguinte: se chove na ponta, tá? No cume, no pico mais alto, aquela água vai se acumular nessas piscininhas aqui, ó. E quando ela encher, ela transborda para outra. Então é um sistema de autoalimentação. Eu poderia muito bem pegar várias mangueiras, passar vamos dizer que isso seja uma serra, né? Passar por uma serra e colocar muita água lá em cima. Por quê? Porque quando chegasse o excedente, quando transbordasse, ia automaticamente alimentar, ó, os outros locais aqui, os outros degraus que estão cultivando determinado tipo de alimento. Isso aqui é muito comum na Ásia, tá? Para o cultivo do arroz. Mais um aqui, ó, de terraceamento, muito comum na Ásia, principalmente China e Japão fazem muito isso, tá? Índia também, para contornar a problemática em relação ao relevo. Lá nós temos relevos muito acidentados. Área de pousio é chamada de área de descanso. É quando eu tenho um terreno muito grande, eu planto em determinado tipo de local do meu terreno, mas eu deixo uma área para descansar. Por quê? Depois eu vou só rotacionar. Exemplo, aqui eu tenho vegetação natural, aqui eu tenho um campo que eu estou plantando trigo, e aqui eu estou plantando alfafa. Eu posso passar um ano plantando isso, e depois eu mudo de local. Ó. Onde estava em repouso, eu vou plantar alfafa. Onde tinha trigo, vai ficar em descanso, e onde tinha alfafa, eu planto trigo. E eu vou rotacionando, eu vou ter sempre uma área que vai ficar em descanso, de pousio. E esse nome afolhamento é porque eu vou colocando a vegetação que for caindo de um local para lá. E aí eu consigo nutrir o meu solo. Rotação de cultura obedece essa mesma coisa, tá? Exemplo, eu dividi aqui a minha terra em 3 lotes. No primeiro ano eu planto trigo em um lote, beterraba em um e eu deixo uma área de descanso em outro. E aí eu vou alternando, ó. Essa forrageira ela é uma área de descanso, mas pode deixar o capim crescer. E esse capim automaticamente já alimenta o gado se a pessoa estiver criando aí animais, no caso os bovinos. Olha só que inteligente. E eu tenho, tá, por último aqui, os chamados quebra-ventos, que é quando eu utilizo uma vegetação maior para proteger uma menor. Então eu planto várias árvores nas pontas da minha propriedade, para que quando o vento forte passe, ele não arranque, por exemplo, os meus pés de feijão, os meus pés de arroz, os meus pés de algodão. Então eu tenho árvores que vão ter esse papel de proteção, elas vão proteger aí as menores. Então, ó, a linha é muito simples, eu percebi, né, que tem muito conteúdo para vocês assimilarem e analisarem.
Então é muito importante que vocês tomem nota no caderno. Quem já tiver com o livro em mãos, pega um marcadorzinho de texto e marca o conteúdo que o tio Kevin falou. É o conteúdo que vai cair na prova de vocês, bimestral, tá? Já passei para vocês o dia da semanal de vocês. Vou preparar aí a revisão para vocês e vou deixar aí, ainda essa semana ou no máximo na próxima, o roteiro prontinho. Um beijo do tio Kelvin, se cuidem, fiquem bem, tô morrendo de saudade e até semana que vem. Tchau, tchau.